Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos terminar o tópico de escoamento potencial. E dependendo do tempo que eu levar para terminar, a gente já começa o outro tópico, né? Já dá a introduçãozinha. Monsterzinho, certo? Para dar aquele pump. Mas primeiro, antes de começar, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico, graduado no Brasil, na Universidade Federal do Ceará. Estou hoje na Itália, fazendo um doutorado, mas eu vim para cá em 2021, no fim de 21, para fazer um mestrado em engenharia automotiva. E aí, o destino me colocou no doutorado. Ok? E agora, vamos terminar isso aqui. Bom, no vídeo passado, eu parei na parte de escoamento potencial em torno de completei, né? Escoamento potencial do tipo escoamento em torno de um cilindro com sustentação, né? O escoamento exerce sustentação no cilindro. Ok. Hoje o escoamento vai ser um pouquinho diferente. É um escoamento potencial em torno de uma coisa que a gente chama de curva de expansão e o sumidouro. Eu não sei bem se traduzindo para o português esse é o nome. Expansion corner tá meio que traduzido também. E sink é um sumidouro, certo? Mas para que a gente entenda, eu vou mostrar aqui para vocês o que é o sink e o corner, expansion corner. Ok, então vamos lá. Bom, vamos começar com o expansion corner. Temos aqui uma estrutura. Certo? E temos o escoamento. Vamos definir aqui, é só definindo aqui o quadro da figura. Certo? Aí eu tenho o escoamento. Esse é o escoamento do tipo sink. Não. Esse aqui é o expansion corner. A curva de expansão. Certo? O tipo sink é basicamente o oposto disso, né? Então, até para facilitar a nossa vida, eu acho que dá para fazer isso aqui. Copy, paste, vem aqui pro lado, aperta, rotate again. Pronto, tá aqui o sink, certo? Esse é o que nós chamamos de sink, que em português seria sumidouro, né? É basicamente o oposto do escoamento da curva de expansão, só que aqui nós não temos uma expansão, certo? Nós temos um estreitamento
certo? Temos uma redução, né, de seria seria aqui do lado nós temos uma curva de expansão, aqui nós temos um estreitamento, né? Não é um estreitamento. Esse escoamento aqui é uma seção onde eu tenho um ganho de pressão, certo? E essa é a diferença básica entre esses dois. Eu tô meio rouco hoje porque eu fui pra uma festinha ontem. O negócio tava animado, né? O negócio tava animado. Foi serva até de noite. Então, até de madrugada, quer dizer. Então vamos escrever aqui as características desses escoamentos. Por quê? Porque no expansão eu tenho ali uma perda, uma redução de pressão no escoamento. E no sink eu tenho um ganho de pressão, certo? Vejamos. Dentro temos um ângulo alfa, um ângulo aqui, outro ângulo aqui. Chamemos de alfa, certo? O grande ponto aqui é que alfa para a curva de expansão é maior do que π. O que é isso? Não é assim. Ok. Ai, eu odeio isso. Tá. Então temos a alfa maior do que π, certo? E aqui nós temos a alfa menor do que π, certo? De onde vem o alfa? O alfa vem de um número, de um parâmetro que é π dividido por alfa, certo? Beleza. Então temos um escoamento irrotacional solenoidal, né, que é o que caracteriza esses potenciais até aqui. Certo? Em torno de uma curva de expansão e um sumidouro. No sumidouro, nós temos um ângulo menor do que π. Ângulos menores do que π geram o quê? Um ganho de pressão e redução de velocidade. Um ganho de pressão e redução de velocidade, certo? Então, quando alfa é menor do que π, o escoamento desacelera, certo? O escoamento desacelera. No caso da curva de expansão, eu vou ter
uma redução na pressão, redução no campo pressão, no caso, né? Mesma coisa do outro lado, era para eu ter dito campo pressão, mas enfim, tá dito no campo pressão, campo de pressão, certo? Mas um ganho de velocidade. Certo? Ou seja, o ar acelera nesses escoamentos. Além disso, o parâmetro N para esses casos, como a alfa é menor do que π para o sumidouro, certo? Então N será N será maior do que 1, certo? E para o curva de expansão, N será menor do que 1, certo? Cada escoamento desse tem as suas equações, certo? Na verdade, eles têm uma equação única. Por exemplo, através da equação de Laplace, através da equação de Laplace, a condição de contorno velocidade nula nas paredes Opa, peraí, tá sem sentido essa frase aqui. Através da condição de contorno, velocidade nula nas paredes, certo? E em coordenadas polares, podemos definir a solução para esse escoamento, esses escoamentos. A solução é o R igual a N, o N que a gente definiu ali no começo, vezes A, vezes R, N menos 1, vezes o cosseno de N, vezes θ, certo? O θ igual a menos N a R, N elevado a N menos 1, N vezes A vezes R elevado a N menos 1 vezes o seno de θ de N vezes θ.
certo? Aqui são as coordenadas. Não, esse aqui é o campo velocidade. A solução é φ, que é A R N vezes cosseno de N vezes θ para N igual a π sobre alfa. Φ, certo? A função escoamento certo? Função escoamento que vai me definir essas linhas, função escoamento. Ela é dada por φ psi igual A vezes R elevado a N vezes seno de N vezes θ para N igual a π sobre alfa, como a gente viu antes. Então podemos dizer que a velocidade em uma... Vamos pegar em uma quina, certo? A velocidade em uma quina, ou seja, certo? Aqui. Onde aqui eu não tenho mais raio, certo? Não tenho mais R, que já está 90 graus, certo? Uma quina. A velocidade em uma quina em um canto ou quina, pronto, em um canto ou quina, onde R é igual a zero, certo? Também tende a zero. E nesse caso estamos falando do sumidouro em um escoamento sink, né? Certo? Então, escoamento sink, eu tenho um alfa menor que π. Eu vou ter um V, uma velocidade V de R igual a zero, que vai ser igual a zero. Ok? Então isso é um ponto de estagnação. Isso será um ponto de estagnação. Então isso será um ponto de estagnação que, com a variação de R,
Não, ok. Estagnação. No caso da curva de expansão, esse escoamento ele vai divergir, certo? Ele não vai convergir, como está aqui no caso do SYNC, né? Você vai ter ali ele vai tender a descolar do sólido, né? Então, no caso da curva de expansão, esse escoamento vai divergir, certo? Se esse R tende a valores muito altos, certo? R tende a valores muito altos, ou seja, o infinito, certo? O que é que eu posso dizer? Que alfa, quando alfa é maior do que π, que é o escoamento uma curva de expansão, eu tenho que o limite de R tendendo a zero quando a velocidade aqui não é R não, essa velocidade tende a valores muito altos, certo? Se a velocidade tende a valores muito altos, ou seja, é infinito, certo? Com um limite. Eita, começou a baitolagem aqui. Esta merda. Começou. E V e aqui infinito, certo? Nós vamos ter aqui no caso seria assim, certo? Certo? No caso do escoamento SYNC, aqui para agora é o caso invertido. Certo? Que é a curva de expansão. Certo? Beleza. Qual é a importância disso? Isso é importante para quê? Essas coisas muito abstratas. Vamos ver. Onde isso se encaixa na aerodinâmica do automóvel.
aqui um carrinho. Um carrinho convencional. 3 volumes. Muito grande essa caixa de roda. Aqui um carrinho convencional, um carro civil. E nós temos o escoamento. Onde que isso se encaixa? Onde esses escoamentos potenciais se encaixam? Simples. Nós temos aqui alguns pontos importantes. Aqui. 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 E, é claro, aqui. Esses são os principais. Certo? Por exemplo, entre o para-brisa e o teto, certo? Entre o para-brisa e o teto, nós vamos ter o quê? Um escoamento de expansão. Eu vou ter uma expansão. Veja que aqui é uma zona onde o ar ele tende a descolar, né? Por quê? Porque aqui eu tenho uma redução. Não vamos escrever assim não, vamos ser mais objetivo. Pressão cai. Pressão cai, certo? Velocidade aumenta. Aumenta. Certo? Aqui, idem. Pressão cai. Ué, mas aqui a pressão não caiu? Porém, nessa região intermediária, o escoamento volta a atacar ao teto, né? Que aqui não mostra, mas eu faço aqui um desenho aqui mais perto. Certo? Eu vou ter sim um descolamento, mas o escoamento tende a retornar, né? Então eu vou ter de novo um aumento de velocidade na parte de trás. Certo? Beleza. E aí eu tenho 2 sinks. Um na parte do para-brisa, onde eu tenho um ganho de pressão aqui, um ponto de estagnação quase. Não chega a ser um ponto de estagnação, porque o ponto de estagnação geralmente é aqui. Certo? Aqui não. A estagnação tende a ser aqui, nessa região do carro. Estagnação. Aí depende muito do design também, de como a dianteira é planejada, mas basicamente é aí. Então aqui eu tenho um aumento da pressão, porém uma queda da velocidade. A velocidade cai muito nessa região do para-brisa. Velocidade do ar, certo? Aqui vou ter algo parecido, certo? Um aumento da pressão, porém uma queda de velocidade. Certo? E essa é a importância desse tipo de escoamento. Por quê? Porque ele serve para você emular essas condições.
certo? É para isso que esse tipo de escoamento é utilizado. Ele serve para eu conseguir replicar escoamentos muito característicos, como esse, como o escoamento em torno de uma roda. Isso parece algo para você, como a roda de um carro de corrida. Eu posso usar o escoamento de cilindro, porque a roda efetivamente é um cilindro, né? Então os escoamentos potenciais eles servem para eu conseguir criar, eu replicar escoamentos reais, mas que são muito complexos para eu fazer todo o equacionamento dele de forma tradicional, certo? Né? Eu também posso usar esse escoamento de o sync e o de expansão para desenvolver difusores. Carros de corrida têm difusores, que é o que? É eu fazer isso aqui debaixo do carro. Imagine que aqui eu tenho uma entrada de ar, que é o para-choque, mas eu tenho uma entrada de ar aqui. Esse ar entra aqui por baixo. Entra e sai. Certo? Que é uma forma de eu deixar a aerodinâmica do carro mais... não é nem complexa, otimizada. Certo? Agora imagine. Certo? Eu tenho aqui... Certo? Eu tenho aqui esse ponto. Com que ele se parece, esse ponto do difusor? Certo? Veja que eu também tenho um ângulo. Aqui, um ângulo. Outro ângulo. Certo? Ele se parece com o que? Com o ali do teto. Certo? Então aqui eu tenho um ganho de velocidade. Certo? Aqui eu tenho uma situação similar. Tem um ganho de velocidade e uma perda de pressão, downforce, né? Então, bom, aqui eu já mostrei aqui pontos importantes utilizados na aerodinâmica automotiva. Isso tudo só com escoamento potencial. Então aqui a gente fecha a parte do escoamento potencial. T-end, o fim. Próximo tópico. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer noutro, né? Ok. Então, mecânica dos fluidos. Macroscopic balances. Balanços macroscópicos. O que é isso? Não sei. Vamos descobrir. Certo? Balanços macroscópicos. Vamos começar aqui um novo tópico.
Tá. O que seria isso, né? Importante, primeiro ponto a se dizer aqui. Mas antes eu vou... Não sei se eu fecho a janela. Tá frio pra caralho. Acho que dá pra ir. Não tá tão frio assim. Ok. Aqui a gente vai, nesse tópico a gente vai falar muito de balanço de energia. E como está atrelado ao escoamento, certo? No geral, balanços macroscópicos são derivados, né? Obtidos pela integração da diferencial das leis de balanço. Eita. Das leis de balanço ou pela direta descrição das da conservação das quantidades em quantidades, no caso seria aqui, eu não sei se nos últimos vídeos eu disse, tem um parâmetro φ, isso é uma quantity, uma quantidade, que seria o que? Seriam termos que podem estar ligados à massa, podem estar ligados a uma densidade, certo? É seria uma propriedade do fluxo, né? Certo? Em relação ao as suas partículas, a quantidade dessas partículas, geralmente está ligado à quantidade, a volume, a massa, né? Então, pela direta descrição da conservação das quantidades das quantidades. Esse exemplo. Por exemplo, a energia
Mecânica. Mecânica não é. Totalmente conservada nos escoamentos reais. Pois é parcialmente convertida certo? Parcialmente convertida em energia térmica. Além disso, seu balanço requer uma descrição local antes de ser integrada. Certo? Então, é como se eu tivesse, por exemplo, de novo o nosso carrinho. Certo? De novo o nosso carro. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Botei escoamento. Aluno nosso. Certo? Eu vou detalhar esse escoamento aqui. Aqui. Certo? E aqui. Certo? Ou seja, velocidade aqui, velocidade, massa, temperatura, pressão. Cada um eu vou ter uma condição dessa para cada ponto desse que eu estou avaliando. Você concorda que aqui eu tenho situações diferentes? É isso que ele fala. Definir os balanços localmente, certo? Antes de integrar tudo. Ok. Vamos só pegar esse desenho aqui que ficou legal.
que eu vou precisar dele mais tarde, inclusive. Ok. Aí, nesse tópico, em balanços macroscópicos, se considera que o fluido é compressível, ou seja, aquilo que a gente havia assumido de incompressibilidade não vale aqui. O fluido é compressível. E sua densidade varia. Vamos botar assim, não ficou legal não. Sua densidade é livre para variar. Para variar. Ou seja, estamos aqui desconsiderando o que foi assumido antes, que era fluido incompressível e densidade constante. Então a densidade não é mais constante. Beleza. O primeiro passo para definições de balanços macroscópicos certo? Primeiro passo é estabelecer uma média superficial. Superficial average. Certo? Beleza. Logo, a média superficial da velocidade em uma superfície
quaisquer. S. Pode ser definida calculada por V, velocidade, né, vetorial, sendo ela uma média superficial em S, ela é equivalente a 1 dividido por S, a área da superfície, a integral de V em S, certo? VDS. Primeira definição importante, certo? Então vamos só deixar aqui marcado, né? O fluido, eita, o fluido é, deixar aqui grosso, o fluido é compressível, certo? E sua densidade é livre para variar, certo? Temos que estabelecer uma média superficial, certo? Que é o quê? É o somatório das quantidades, uma velocidade, uma massa, uma densidade, ao longo da superfície de referência, superfície que eu estou falando, né? Se eu estou falando dessa região do nosso carrinho, certo? Se eu estou falando dessa região, vou fazendo um cálculo aqui, certo? Ok? Eu estou calculando a velocidade ou qualquer quantidade aqui variando nessa superfície, certo? Isso pode ser velocidade, pode ser densidade, pode ser pressão, temperatura, basicamente quantidade qualquer. No caso, a gente está falando da velocidade, né? Mas falando dela, assim, vou deixar rachurado aqui, média superficial da velocidade, certo? No caso, a gente falou de densidade, então, para escoamentos, com densidade constante, o termo que é isso? Eu já vi essa palavra, só que eu esqueci. Vamos escrever aqui. Deviatoric. Deviatórico. Suspeitei desde o princípio. O termo deviatórico
não, D tórico, tórico, do tensor de tensão, stress tensor, certo? É proporcional ao tensor de taxa de deformação. Certo? Então, isso aqui seria o quê? Nos outros vídeos a gente viu essa equação aqui na parte de equações fundamentais, equações do momento, que é D e J, D de IJ, certo? Que é o termo deviatórico da equação do tensor de tensão. Então é Mi vezes partial U de I, partial X de I, abre parênteses, mais partial U de J, partial X de I, fecha parênteses, mais delta IJ, delta minúsculo, lambda, vezes o divergente da velocidade. Certo? Da velocidade. Logo, isso aqui vai ficar 2μ, né, vezes S IJ, mais delta IJ, delta minúsculo IJ, lambda vezes o divergente de V, da velocidade. Beleza. Certo? E quando eu digo que isso aqui é proporcional ao tensor de deformação, eu estou dizendo basicamente que D e J proporcional a D, que é Mi vezes S, certo? Só botar um pouquinho mais afastado, aqui para cá. Certo? Essa é uma outra consideração para esse tópico de balanço macroscópico, certo? Eu tenho aqui, esse é o termo SIJ, e no caso Mi SIJ seria o D, né? A taxa de deformação do escoamento, né? Do tensor D, né? Do tensor D e J, que é aproximadamente, né? No caso aqui não é nem igual, é aproximadamente Mi vezes o termo S, certo?
Então, o tensor de tensão é dado por tal, que seria o equivalente a 2 vezes μs, certo? Seria o resultado dessas considerações, né? Resultado seria, então aqui temos aqui taxa de deformação do tensor de estresse aqui temos tensor viscoso de tensão, certo? No caso, o termo deviatório, importante dizer, seria esse aqui. Termo devitórico. Só dar uma zoomzada aqui. Termo devitórico. Certo? Que, para o caso que a gente só considerou aqui para descrevê-lo, né, seria o que? Lambda vezes div, divergente de V. Isso aqui seria 0. Mas não é o nosso caso. É porque eu estou falando de escoamentos com densidade constante. Fazendo essa aproximação, nós vamos usar o que? Essa definição aqui e essa definição aqui, certo? Nessa parte. Mais alguma coisa para comentar? Já bateu 1 hora. Ok, Justin, bem no ponto que eu gostaria de deixar para o próximo vídeo. Perfeito, então paramos aqui. E já deixo aqui a página, page 30 e 36. E na apostila page 45. É isso aí. Hoje falamos de potential flow, né, e balanços macroscópicos. Próximo vídeo a gente vai continuar nessa parte de balanço macroscópico, que é o tópico do momento. A gente já está começando a entrar em tópicos que a gente consegue mais entender, não entender menos, né, o conceito deles quando aplicados em automóvel, porque eu vou começar a mostrar a aplicação deles, né, então vai ficar menos difícil, né?
Não se preocupe se você não entendeu. Apenas assuma que aquilo ali é verdade e vai. E vai, porque eu também não entendo, certo? Mas lá na frente, quando a gente começar a falar de aerodinâmica automotiva, mesmo, isso tudo aqui vai ser usado, certo? De forma singela, discreta. Você nem vai perceber, quando você ver, você já tá usando, certo? Nos vemos no próximo vídeo.